Bomba, bomba, bomba. E eu vou estourar essa bomba na mão dos evangélicos. A crença evangélica é uma crença a mais falsa que existe na Terra. É a crença chamada evangélica, porque todo aquele que diz que crê em alguma coisa é um crente. Agora, quando passa a ser um crente evangélico, a falsidade entrou. E eu, para não jogarem pedra em mim, eu quero compartilhar 4 versículos da Bíblia com você. Que eu não quero ficar de frente às pedras, entendeu? Então vamos lá, depois eu converso mais. Livro de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler 4 versículos 28, 29, 30 e 31. Aqui, ó. Isso aqui, meus amados, é a parábola dos 2 filhos, né? Esses 2 filhos representam Israel. Aqueles que creram e os que não creram. Então, a crença evangélica é a mais falsa que existe. Porque os evangélicos, em geral, aqui não tem denominação, evangélico em geral, eles dizem que se converteram, mas é uma farsa, eles não se converteram, né? Eles dizem que creem em Cristo, é uma farsa, eles não creem em Cristo, né? E eu vou começar isso aqui hoje, e se você quiser ver o desenrolar disso aqui, você vai ter que me seguir no Facebook, Ed do Teclado, ou no YouTube, Eden Nova Aliança, que amanhã eu vou ver o desfecho disso aqui, né? Aqui eu só tenho no máximo 10 minutos, mas lá eu tenho 1 hora e pouco para falar. Então vamos aqui. A parábola dos 2 filhos, né? 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. 29. Ele respondeu: Sim, pai, sim, senhor. Sim, senhor, né? Aqui está sim, senhor, mas a parábola, aqui, como é o 2 filhos, podia ser assim, eu só estou interpretando, sim, pai, né? Mas é senhor, sim, senhor, porém não foi. Então, meus amados, os evangélicos estão dessa maneira. Eles dizem que se converteram, mas não se converteram coisa alguma. Os evangélicos, meu amado, é triste falar isso. Eles andam em uma rebeldia tremenda. E o pecado da rebeldia diz que é igual o pecado da feitiçaria. Ou seja, é um dos maiores pecados. E os evangélicos estão dessa maneira. Dizem que se converteram, que aceitaram a Cristo, né, como seu Salvador, mas nenhuma nem outra. E eu vou ler mais aqui. Amanhã eu desenrolo o resto, né? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quer. Não quer, né? Esse respondeu: Não quero. Depois, aqui, arrependeu. Depois, arrependido, esse é aquele que aceitou Jesus, que aceitou Cristo, né? Amanhã eu desenrolo o resto. Arrependido, foi. Falou que não ia, mas foi. Os evangélicos dizem que se arrependeram e não se arrependeram. E eu vou provar isso biblicamente, né? Não foi. 31.
qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois? Os que se arrependeram e não se arrependeram coisa nenhuma? Ou o que disse não e foi? O que disse não e foi, né? Tá aqui, ó. O 31, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretriz, olha as palavras que Jesus usou, publicano e meretriz vos precede no reino de Deus. Publicano e meretriz. Aqui não está dizendo evangélicos. Amém? Religioso evangélicos. Não. Publicano e meretriz. Então, meus amados, se você quiser acompanhar o desfecho de tudo isso aqui, amanhã eu vou pregar via Facebook, a partir das 19 horas. E no YouTube, né? Éden Nova Aliança. Se inscreva lá nesse canal. Os crentes dizem que aceitaram Cristo, mas na verdade não aceitaram coisa nenhuma. Porque eles têm sacerdote. O pastor é o sacerdote daquela igreja. Então, eles têm sacerdote. Mas o evangelho diz que o sacerdote da igreja dele é ele. Não tem outro. É ele o sacerdote. Jesus de Nazaré. Por que os crentes vivem assim? Porque eu estou cansado de falar. Jesus de Nazaré é uma coisa, Cristo é outra. Jesus de Nazaré era um corpo feito em Maria. O Cristo era o Espírito que desceu do céu. É esse que temos que crer nele, né? É esse o nosso sacerdote. Não é o corpo, é o Espírito. É o Espírito que desceu do céu, é o nosso sacerdote hoje. Então, por que os crentes não creem em Cristo? Porque o Jesus de Nazaré, ele nem sequer podia ser sacerdote. Não podia ser sacerdote. Por quê? Jesus de Nazaré, o sacerdócio, ele vem da tribo de Levi. Jesus de Nazaré não tem nada a ver com a tribo de Levi. Então, quem é o nosso sacerdote? O Cristo que vem de Melquisedeque. Esse é o nosso sacerdote. Aquele que veio da linhagem de Melquisedeque. Não é Jesus de Nazaré que veio da linhagem da tribo como é que chama? De Judá. Porque, para começar, a tribo de Judá não tinha sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Da onde saíram? De que linhagem é o sacerdote? Da tribo de Levi. Aqueles que serviam a Moisés. Então está aqui os crentes evangélicos. Com sacerdote da tribo de Moisés. Das tribos, né? Da tribo de Moisés. Então os crentes estão nessa tribo aqui. Então, com sacerdote dessa tribo, recusaram o sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, o Cristo, ele é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, né? Da linhagem de Melquisedeque. Os crentes têm um sacerdote da linhagem de Moisés, de Levi, de Moisés. Então tá aí, meus amados, fica aqui, eu não posso continuar porque o vídeo já está se terminando. Nós se encontramos nessas curvas da vida e amanhã no Facebook e no YouTube. Amém? Vamos lá, até lá.